E aí galera, Davi na voz, obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. E também muito obrigado mesmo por me ajudar a bater 8.000 inscritos antes do final do ano. Hoje eu estou trazendo o recap do garoto que por ser gordo e feio ele era desprezado e humilhado frequentemente pelos seus colegas. Mas após um certo acontecimento misterioso, ele se transformou no cara mais bonito da escola que faz qualquer garota se apaixonar por ele. Mano, eu estou muito feliz que um dos meus mangás coreano preferido ganhou o anime. Espero que vocês gostem dessa obra também. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia com o protagonista abrindo os olhos depois de ter caído no sono, mas enquanto ia em direção do banheiro, ele notou que seu corpo estava estranho. Não só seu corpo. O teto parecia-se mais baixo do que ele lembrava. Até a pia parecia mais baixa. E enquanto achava essa situação estranha, a luz da lua iluminou o banheiro. E ao invés de ver seu rosto no espelho, ele viu um cara bonitão. Assim o tempo volta para 2 semanas antes. E mostra o prota ajoelhado na frente de um delinquente. E por não ter dinheiro, ele teve que se humilhar fingindo-se um cachorro. E para piorar, ele foi obrigado a ouvir a mina dizer que ele era um gordo nojento. E não satisfeito com a humilhação dele, o delinquente mandou o prota imitar um porco, já que isso parecia mais com ele. E como o gordinho não tinha como ir contra o delinquente, ele foi obrigado a agir como um porquinho, e piorando sua situação ainda mais. A mina disse que ele tinha aproveitado que estava rolando no chão para olhar debaixo da sua saia. Ao ouvir isso, o delinquente ficou puto e espancou o gordinho. E no momento que era humilhado, a única coisa que ele queria era morrer. Depois da escola, quando ele estava fazendo um miojo para matar a fome, ele acabou lembrando da sua vida de perdedor no colégio. E nisso ele se sentiu um merda. E enquanto cantava para se livrar dessa emoção negativa, sua mãe chegou em casa e o elogiou por ser bem afinado, e disse que ele deveria tentar virar cantor. É claro, o prota não levou isso a sério, e deixou sua mãe fazer o miojo no seu lugar. Assim, na hora da janta, ele começou a reclamar só porque sua mãe tinha colocado ovo na sua comida, e jogou a culpa nela por ser uma baleia. E ao lembrar do bullying que sofreu mais cedo, ele pediu para sua mãe mudar ele de escola. Ao ouvir o pedido do seu filho, ela disse que foi difícil se estabelecer neste bairro, e ainda mais difícil encontrar um aluguel que ela poderia pagar. Então, se ela mudasse ele de escola, ela teria que arrumar um novo emprego, e uma nova casa para eles morarem. Além disso, ele não vai mais poder estudar no mesmo colégio que os amigos dele. Ao ouvir isso, ele lembrou daqueles merdas que faziam bullying com ele, e ficou puto e descontou toda a sua frustração na sua mãe, dizendo que não liga para amigos. Ele só quer mudar de escola, e não é a culpa dele que sua família é pobre. Então no mínimo ela deveria mudar ele de colégio, já que ela nunca fez nada para ele. Mano, o prota agiu como um completo babaca. Ela não é culpada dele ser um grande covarde. Assim, no dia seguinte, depois de machucar sua mãe com suas palavras, ele não teve outra opção, a não ser ir para a escola. E enquanto ia em direção da sala de aula, uma garota esbarrou nele, e jogou toda a culpa no gordinho. Então no final ele teve que pedir desculpa mesmo não sendo o culpado. E para piorar, na aula de educação física, ele teve que ficar parado, enquanto os delinquentes faziam uma aposta para ver quem conseguia acertar a cabeça dele. E mesmo os estudantes vendo o bullying que o gordinho estava sofrendo, ninguém se importou. Assim, quando o Maradona coreano chutou a bola, ele acertou o rosto do prota. E nisso o delinquente ficou puto por ter perdido a aposta, e começou a bater no gordinho novamente. E enquanto todo mundo via essa cena como uma mera brincadeira, a mãe do prota apareceu, e ficou irritada ao ver seu filho sofrendo bullying. E cheio de raiva, ela começou a repreender o estudante, mas ao invés de ficar ao lado da sua mãe, o gordinho mandou ela ir embora, porque ela estava envergonhando ele. Ele até falou palavrão para sua própria mãe, e pediu desculpa para o delinquente. Mano, o prota está me deixando com raiva. Como ele tem coragem de falar assim com a única pessoa que sempre cuidou dele? Se um dia eu falasse algo assim para minha mãe, eu nunca me perdoaria. Depois, ao voltar para sua casa se sentindo um merda, sua mãe disse que tem algo para falar com ele, e antes dele se desculpar, ela disse que ele vai ser transferido para outra escola. Ela já falou isso com o professor dele, mas como ela tem que continuar nesse bairro por causa do trabalho, ele vai ter que morar sozinho por um tempo. Mas ele não precisa se preocupar, ela vai mandar o dinheiro para as despesas dele. E terminando de dizer isso, ela foi fazer a janta, e o prota começou a chorar por ser um péssimo filho, já que ele está fugindo e deixando sua mãe para trás com mais problemas. Mano, 2 anos atrás, quando eu vi essa parte no mangá, eu me senti do mesmo jeito que estou me sentindo agora. O prota é abençoado com uma grande mãe. Essa é a única coisa que ele não pode reclamar. Assim, alguns dias depois, o prota se mudou para sua nova casa, e como ele estava começando uma nova vida, ele estava mais confiante. Então, mesmo sua casa ficando numa ladeira,
Ele pensou no lado positivo disso. E isso era que ele vai poder fazer um bom exercício todo dia. E também mesmo sua casa sendo bem pequena, ele não se importou, já que ele estava feliz por começar uma nova vida. Depois, enquanto dava uma volta na cidade para conhecer melhor seu bairro, ele ficou surpreso ao ver que as pessoas dessa cidade eram todas estilosas. Ao mesmo tempo, ele sem querer acabou esbarrando em uma mina, mais diferente das garotas da sua escola. Essa mina não jogou a culpa nele. Ao invés disso, ela pediu desculpa. E por não se tratado como um porco nojento pela primeira vez na vida, o prota decidiu mudar, e não ser um perdedor nessa sua nova vida. Então, tentando agir confiante, ele deu um sorriso bizarro, e perguntou se ela estava bem. É claro, a mina achou o sorriso dele assustador. Ao mesmo tempo, um cara que parecia ser o namorado dela apareceu, e vendo a expressão do porco na sua frente, o cara pensou que o gordinho era um pervertido que estava atrás da sua mina. Então, irritado, ele espancou o gordinho na frente de todo mundo. E ao invés de parar esse massacre, as pessoas começaram a gravar e tirar fotos. A única pessoa que tentou parar isso foi a garota. Assim, na noite daquele mesmo dia, o prota chorou igual uma criança, enquanto via os comentários do vídeo da sua humilhação, e cada comentário era pior do que o outro. Já não bastava ser desprezado na escola, agora ele estava sendo desprezado na internet também. E nisso ele acabou lembrando que o delinquente tinha falado que ele nasceu para ser um perdedor. Então não importa o que ele faça, ele sempre será um perdedor. E se sentindo um lixo, ele chorou até não aguentar mais, e por estar exausto por tanto chorar, ele acabou dormindo. Depois, ao abrir os olhos, ele percebeu que tinha caído no sono. Enquanto ia em direção do banheiro para dar uma aliviada, ele acabou pisando de um jeito errado, e caiu no chão. E nisso ele notou que seu corpo estava estranho. Não só seu corpo, o teto parecia-se mais baixo do que ele lembrava. Até a pia parecia mais baixa. E enquanto achava essa situação estranha, a luz da lua iluminou o banheiro. E ao invés de ver seu rosto no espelho, ele viu o rosto de um desconhecido. Naturalmente ele ficou assustado com essa situação bizarra, já que no espelho ele estava vendo o rosto de um cara bonitão. E a coisa mais bizarra de tudo, era que seu corpo estava dormindo na sua frente, e ao tentar acordar seu próprio corpo, ele ficou surpreso por estar sendo educado com ele mesmo. Mas como o porco não queria acordar, ele perdeu a paciência, e deu um tapa no seu rosto. Aí do nada tudo ficou escuro, e ao abrir os olhos, ele se encontrou no seu corpo gordo. E nisso ele pensou que aquilo foi apenas um dos poucos sonhos aonde ele era feliz, mas ao olhar para o lado, ele viu o modelo do seu lado, e ficando surpreso que aquilo não foi um sonho, ele tentou acordar o cara bonitão, mas aí do nada ele se sentiu com muito sono, e acabou dormindo. E ao abrir os olhos novamente, ele se encontrou no corpo do modelo. Naturalmente ele ficou assustado com essa situação, e tentou ligar para a emergência, mas ao ver os comentários cruéis do seu vídeo, e também ao lembrar de toda a humilhação que passou, ele decidiu aproveitar essa chance que Deus deu para ele, para viver uma nova vida. Assim, no dia seguinte, ao ir para a escola com seu novo corpo, todas as garotas ficaram apaixonadas pela sua bela aparência. Não importava por onde ele passava, sua beleza sempre destacava, e os estudantes começaram a pensar que ele era uma celebridade. E mesmo na sua nova sala de aula, sua aparência fez com que todas suas colegas de classe se apaixonassem por ele. E diferente da sua antiga escola, aonde ninguém lembrava do seu nome, nesse colégio todos vão saber quem era Parker Yoncel. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da história do garoto que tem dois corpos vivendo duas vidas diferentes, deixa o like, e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 10.000 inscritos até o final do ano. E como eu sei que vocês são fodas, eu acredito que consigo bater essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou.